Death Note é a mais nova arma de influência negativa na vida dos jovens, né? Isso foi o que a Rede Record, e não só a Rede Record, o Siqueira Júnior também falou. Mas será que Death Note é isso mesmo? Será que Death Note ele é do diabo? Você quer saber? Então roda a vinheta! Death Note conta a história de um jovem chamado Light, ou Light, depende de como você quer chamar. Ele acaba achando um caderno jogado no chão que tem o poder de matar qualquer pessoa cujo seu nome esteja escrito em uma das páginas. É então aí que ele tem uma ideia de escrever o nome de todos os bandidos e malfeitores do Japão para então salvar a sociedade, limpar a sociedade desses nomes e fazer justiça própria. Mas só que aí isso começa a subir na cabeça dele e ele acaba almejando ser o deus do novo mundo. É mais ou menos isso daí que é o plot desse anime chamado Death Note, que foi alvo de matéria da Rede Record, que mostrou ou tentou mostrar que é uma influência ruim e negativa para os jovens. E aí também o próprio Siqueira Júnior se surfou na onda e tudo mais. Mas aí que fica a pergunta, será que Death Note ele é essa influência mesmo? E não só isso, será que Death Note é do diabo e tudo mais? Pra gente entender isso, a gente precisa entender um pouco a questão da história. De certa forma, a igreja brasileira, agora falando tanto para você que é cristão quanto para você que não professa a fé, ela parece que ela demoniza, não parece não, ela demoniza a questão dos animes e dos mangás. Recentemente eu vi uma postagem no Instagram de uma página cristã que diz defender a família, falando que os animes eram do diabo e tudo mais, ou seja, não é uma coisa nova, na verdade é uma coisa bem antiga mesmo, que volta e meia volta aí na sociedade. Então, na verdade, tudo isso que Death Note passou, ele bebe de algo que já aconteceu, de algo que já veio aí na nossa sociedade e a partir do cristianismo. Mas aí, pra gente entender isso, a gente precisa então desmistificar tudo isso, e para isso eu lanço a primeira pergunta: será que de fato anime e mangá é do diabo, como diz esse post? Porque a raiz de demonizar Death Note ou de falar negativamente com Death Note vem a partir daí. Mas será que é do diabo? Será que realmente é uma influência e maligna e tudo mais? Para isso a gente precisa entender o que é mangá e o que é anime. A primeira coisa que eu vou explicar aqui é de uma maneira bem prática para que todo mundo entenda. Então, o mangá, primariamente, ele é uma mídia, né? Ele é a história em quadrinhos japonês. Assim como o brasileiro chama história em quadrinhos de gibi, o americano chama história em quadrinhos de comics, o japonês chama história em quadrinhos de mangá. Mas o mangá não é só história em quadrinhos, ele também pode representar um estilo de desenho, sabe aquele estilo que o pessoal tem, né, com os olhões e aquelas caras e tudo mais? Então, esse estilo é chamado de mangá. Anime nada mais é do que o desenho animado, a animação e tudo mais. A partir daí a gente pode entender que anime e mangá não são pecado e muito menos não são coisas do diabo. São, na verdade, estilos de desenhos. Não existe nada na regra de fé dos cristãos, que é a palavra de Deus, falando contra mangá, falando contra anime, falando contra o estilo de desenho. E também não é uma coisa inventada por Satanás e tudo mais. Então, primeiramente, a questão, o estilo e a plataforma, a mídia que o desenho vai estar sendo desenhado ou passado não é pecado. Se fosse assim, a gente teria todos os animes seriam pecados, como por exemplo animes de esportes, como Super Campeões e Haikyuu, ou Haikyuu, depende aí como o pessoal pronuncia, seriam pecados também. São animes que só falam de esportes. Então o estilo e a plataforma não é pecado. Para provar isso, a gente tem aqui o mangá Messias, que é um mangá, né, história em quadrinhos japonesa, desenhada por um oriental, né, com estilo oriental. Essa daqui que é a história em quadrinhos, mangá Messias e tudo mais. Se fosse assim, o mangá Messias também seria pecado, se fosse nessa lógica aí do mangá e do anime ser pecado. Ou então do estilo, que o J5 é uma história em quadrinhos brasileiras com estilo mangá,
também seria pecado. E é uma história em quadrinhos cristãs, ou seja, são duas histórias em quadrinhos cristãs. Então, a primeira coisa, gente, não demonize o estilo e muito menos a plataforma onde está sendo produzida, se é numa animação ou se é no mangá. É essa que é a questão que a gente precisa entender. A segunda questão que atrapalha tudo isso, que a gente também precisa entender, é que nem todo anime é de fato para criança. O problema é que a gente tem duas mentalidades, que é a mentalidade do brasileiro e a mentalidade do resto do mundo. O resto do mundo entende muito melhor que existem desenhos animados que são para crianças e existem desenhos animados que são para adultos, ou seja, é uma mídia na qual você pode produzir tanto para adulto quanto para as crianças. Infelizmente, o brasileiro, ele entende que história em quadrinhos e que mangá e que desenhos animados são todos para as crianças. Isso vem até mesmo de grande parte das histórias em quadrinhos no Brasil que fizeram sucesso são infantis e também por conta da educação que a TV aberta deu pra gente, a própria TV aberta pegava desenhos que no exterior são para adultos e passava no horário infantil aqui no Brasil. O que a gente precisa entender é que nem todos os desenhos animados, nem todos os mangás e nem todas as histórias em quadrinhos são infantis. Pelo contrário, muitos deles são adultos e feitos para o público jovem adulto. Tanto que você for ver, o próprio Death Note está com uma classificação muito alta aí na Netflix, acho que é 16 ou 18 anos, ou seja, não é algo que é para criança assistir. E isso o brasileiro ele precisa ter essa mentalidade, nem tudo que está passando e que é animação é para criança assistir. Quando a gente pensa que tudo é para criança assistir, toda animação é para criança assistir, a gente corre o risco de deixar as crianças assistirem coisas que não é para a idade delas, que não é feita para o público dela e aí deixa passar. E qual que é o problema disso? Quando o pai e a mãe faz isso, ele vai reclamar com o anime. Ah, mas porque o anime ele tá tendo uma cena de morte sangrenta, mas porque o anime tá tendo uma cena de duas pessoas se pegando? É porque não é feito para criança. Você que deixou ele assistir. E é aí que eu quero falar uma coisa muito interessante, que a gente precisa entender essas coisas para entender que o discernimento para assistir as coisas vem da gente. É a gente que vai definir isso. Então, por um exemplo, assistir anime e mangá é pecado? Não! Mas você precisa ter um discernimento para saber qual assistir, para saber o que você deve fazer, deve assistir ou deixar seu filho assistir. Então, a primeira coisa, é uma coisa para adulto, não deixa a criança assistir. Vai deixando ela assistir de acordo com a idade. A segunda coisa, ensinar a criança a ter senso crítico, ou seja, não só assistir para achar legal, mas assistir para questionar a obra para ver se ela está certa. Isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa, muita gente pergunta, Rafa, mas aí o que faz? Tem animes que citam, né, a questão do diabo e tudo mais. É você saber e ter discernimento qual anime assistir. Você vê um anime não tem problema. Anime é uma coisa tranquila, ou mangá é uma coisa tranquila, assista. Mas se você vê uma coisa que vai atacar a sua fé, que vai abalar a sua fé ou vai fazer você pecar, então é melhor não assistir. Ou seja, é sempre ter discernimento. Agora, sobre Death Note, o Death Note é um anime feito de fato para os jovens adultos, ou para o público jovem adulto. E ele traz uma reflexão muito importante e muito profunda. E realmente não é uma reflexão assim que é para o público mais jovem. Tanto que, de certa forma, a reportagem da Record ela teve um acerto, que é mostrar o público jovem querendo comprar o caderno para anotar os nomes do caderno e matar as pessoas. Na verdade, a criança ela leva muito desse lado mesmo. Por exemplo, quando ela vê um super-herói, ela quer voar, quer brincar de lutinha e tudo mais. Quando o adulto ele vê, ele não quer muitas das vezes fazer isso. Mas ele vai refletir sobre o que a obra traz. Então, o Death Note traz uma reflexão muito interessante sobre a moral humana. Que, na verdade, a nossa justiça não é o suficiente. E que quando a gente tenta fazer justiça, na verdade, a gente faz mais injustiça ainda. E isso é uma reflexão, inclusive bíblica. Porque a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, né? Nós estamos separados de Deus e por conta disso a nossa mentalidade é sempre de fazer o mal para o próximo, ou sempre quando tentamos fazer o bem, acabamos fazendo o mal. E é sobre isso que esse mangá, esse anime traz, que dá inclusive pra gente usá-lo para pregar o evangelho para outras pessoas. Inclusive, 2 Dedos de Teologia do canal Mundo Pop tem ótimas reflexões sobre esse mangá, esse anime. Mas é um anime para você ter uma reflexão maior, para você entender que aquilo de anotar o nome no caderno
não é para você de fato tentar querer matar outras pessoas, mas a reflexão que traz é justamente sobre o eu, sobre a questão de meu senso de justiça está deturpado, porque só existe um senso de justiça que é o verdadeiro, que é o senso de justiça de Deus, que é o amor, e por conta disso o amor pode julgar todas as coisas. É essa que é a questão que traz, ou seja, pode trazer uma ótima reflexão para nós os cristãos esse anime, mas tem que saber essa questão da faixa etária de idade aí, e se possível tá sempre assistindo com a criança. Eu pergunto, você que é pai, você assiste com o seu menino, as coisas você simplesmente abandona no celular. A Betinha aqui gosta muito de My Hero Academy, mas eu sempre tô assistindo com ela para justamente ensiná-la. Quando acontece alguma coisa legal, eu falo, olha Beto, isso daí que aconteceu é legal. Quando acontece alguma coisa que não é tão legal assim, eu falo, Beto, isso daí não é legal, não é bom da gente fazer, explica por quê. Ou seja, esteja sempre com seu filho ensinando essa questão. Mas de certa forma, o anime ele traz uma ótima reflexão, mas para você entender você precisa ter uma certa maturidade, né? É essa que é a questão. Agora, para encerrar, sobre a questão da matéria da Record, ela tem alguns acertos, mas eu acho de fato que eles tentam lacrar em cima do anime, tentar trazer uma demonização para trazer aquela discussão, né? E tudo mais, mas eu vou ser bem sincero, eu até tenho lives aqui sobre a novela Gênesis, a gente ainda vai estar fazendo, mas a meu entender, teve uma notificação aí, a meu entender, eu vou falar aqui, eu vou encerrar, o Death Note, ele traz muito menos influência negativa do que programas como A Fazenda e a Ilha Record. Pronto, falei, gente. Que traz essa ideia do hedonismo. Então, esse é o nosso vídeo. Se você quiser deixar aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Se quiser mais vídeos assim, comenta também. Mas antes eu quero passar para você um recadinho muito importante e não saia daí também. E para você que ficou perguntando, Rafa, que legal toda essa reflexão, mas será que eu acho histórias em quadrinhos cristãos? É claro que acho. A gente tem a nossa aqui, que é os Supermanos, que são os super-heróis que têm o intuito de falar dos valores, do amor de Deus através da vida dos super-heróis aqui e tudo mais. Então se você quiser garantir, o link tá aqui embaixo. Por que não tem eu? Porque você era novinha na época. Por que não tem? Porque eu não tô em nenhuma das capas. Tipo, no Mega Manos não tem eu. Nessa capa não tem eu. Na segunda capa não vai ter eu. Vai ter sim, Beta. Calma, vai ter uma capa com você, tá? Tem um menino chorando em algum lugar. É porque eu não tenho mais vestido. Agora deixa eu gravar, depois eu te faço uma capa pra você, tá? Então vamos lá? Olha lá pra mim se tá certo, Betinho.